Então vamos lá, pessoal. O que vai acontecer depois que a gente terminou a fervura lá embaixo? Eu vou esterilizar um desses tanques aqui de cima, desses mais altos, que são os fermentadores. Vou colocar o meu fermento aí dentro. E aí eu vou bombear o mosto que eu resfriei lá embaixo e mandar ele aqui para cima. Então é muito importante mandar para cá na temperatura certa para não matar o meu fermento frito. E aí a partir do momento que o fermento entra em contato com o mosto, as células do fermento vão começar a consumir os açúcares e outros nutrientes que estão ali e produzir álcool, gás carbônico e aquelas outras moléculas de sabor. Esse processo aí vai demorar alguns dias, de acordo com a receita que você está produzindo. Então, quanto menos malte na tua receita, menos amido, menos açúcares, menos tempo você vai precisar para aquele fermento consumir essa quantidade menor de açúcares. E o inverso também acontece. Quanto mais pesada a tua receita, quanto mais malte, mais amido, mais açúcar, mais tempo o fermento vai precisar. Para vocês terem uma base de tempo, a blonde ou a blanche, que a gente está aí com 4,8 de álcool, a gente vai ter uma média de fermentação aí de 3 a 8 dias. Então, se o fermento trabalhar rápido, termina de fermentar uns 3, se ele estiver meio preguiçoso, vai até uns 8. E como é que você sabe o tempo? A gente vai medindo o açúcar residual que tem ali dentro ainda. Então, toda receita ela tem um teor inicial e um teor final de açúcar. A gente vai medindo através dos dias para ver se já chegou ou não nesse ponto final da receita. Uma Ambrei ou uma IPA, por outro lado, que está na casa dos 6, 6,5, a gente vai precisar já aí de uns 7 a 15 dias de fermentação. Mas uma pergunta, quando você fala a gente mede o teor, tem um equipamento? Sim, faz tem um isso? equipamento. Ah, entendi. Equipamento que mede o teor de açúcar. Temperatura externa influencia nessa fermentação? É ambiente Externa controlado? Não, porque o tanque é refrigerado e ele também é isolado. Sim. Ele tem um isolante térmico. Legal. Então, se vocês quiserem fazer uma brincadeira, um teste, vocês podem colocar a mão aqui na lateral do tanque, vocês vão ver que é fresquinho, mas não é gelado. Se vocês colocarem na porta aqui, vocês vão ver que está bem gelado. Esse aí não está desligado. Agora tá bem gelado. Bem gelado aqui, ó. A Marília está até transpirando ali. Esse aí, Só pelo sorzinho você já vê que tá no jeito. então, Mais gostosa, vamos lá, né? seguindo adiante então. Passado o período de fermentação, a gente já pode chamar de cerveja o que está dentro do tanque. Só que a gente fala que essa é a cerveja verde, que ela não vai estar pronta para consumo ainda por dois motivos principais. Primeiro, essa cerveja vai estar choca. Apesar do fermento produzir gás dentro do tanque, esse gás a gente vai deixar ele sair de dentro do tanque, porque senão a gente vai estourar ele com tanta pressão acumulada. Então, muito importante não explodir o tanque, só que porém é que a gente acaba com a cerveja choca. Segundo problema, o fermento que está aí dentro, como a gente já falou, ele é um ser vivo. Então, através desses dias todos, esse ser vivo está crescendo e se reproduzindo aí dentro. Então, se você for tomar essa cerveja que acabou de ficar pronta, cheia de fermento flutuando aí dentro, vai rolar um efeito Activia que não vai ser muito agradável. Então, a gente tem que pedir que isso aconteça. Como? A gente vai esfriar o tanque para uns 2, 3 graus só, e com isso a gente vai acionar uma reação natural do fermento que, para se proteger do frio, as células vão começar a se agrupar. As células se agrupando, elas vão ficando mais densas e vão caindo para o fundo do tanque sozinhas. Vai ocorrer um processo aí de decantação. Esse processo de decantação demora mais 2 ou 3 dias depois que você já terminou a fermentação. Então, para o fermento assentar bem, a gente vai deixar ele chegar ali no fundo do tanque. Aí eu vou abrir aquela válvula que tem na parte de baixo e vou jogar fora só o fermento. A cerveja ficou por cima, o fermento ficou embaixo, então descartei o fermento, chegou na cerveja, parou. Beleza, descartamos o fermento, não tem mais efeito Activia, só que a minha cerveja ainda está choca. Vamos corrigir isso também. Vou agora transferir a cerveja de um tanque de fermentação para um tanque de maturação. Enquanto eu bombeio a cerveja de um tanque para o outro, eu vou borbulhar gás carbônico nessa cerveja que está sendo transferida. De forma que ela vai incorporar esse gás, vai sair daqui choque e vai chegar aqui já carbonatado no ponto certo para a receita que eu estou executando. Então eu vou regular o gás pela quantidade de borbulha que eu estou fazendo nessa cerveja. Beleza? Chegou aqui na maturação, aí vai acontecer a última etapa, que é a maturação, que é um tempo de repouso, para o sabor dessa cerveja evoluindo, ela ficar mais agradável ao paladar. Aí todo mundo pergunta, quanto tempo? Eu vou responder de novo, depende de qualquer receita que você está fazendo. Então, uma receita mais simples, com menos complexidade de paladar, como uma blonde ou uma blanche, o tempo de maturação vai ser 0. Por quê? Porque eu quero servir para vocês o mais frescas o possível. Então, eu quero servir essa cerveja para vocês pegarem o frescor da cerveja que eu fiz aqui para vocês. Então, o tempo de maturação vai ser 0. Uma Ambrê, por outro lado, eu não posso fazer isso. Por quê? O malte torrado que eu uso na Ambrê para dar aquela cor vermelha bonita, ele vai ter um sabor muito agressivo do torrado na cerveja nova. Então, o que vai acontecer?
Eu vou precisar esperar mais uns 5 a 15 dias para diminuir esse sabor de torrado e aparecerem melhor os sabores de caramelo e toffee, que é o que a gente quer que vocês percebam lá embaixo quando vocês estão tomando ela. Então o tempo aí vocês podem ver que vai variar muito de uma receita para outra, dependendo de qual que é o objetivo, de qual que é a complexidade da receita que você está produzindo. Uma vez finalizada a maturação, a gente conecta essas mangueirinhas aqui na frente do tanque. Essas mangueirinhas passam por dentro da tubulação aqui de PVC, dão uma volta ali em cima naquela viga, desce ali na parede. Aí, não sei se vocês estão vendo daí de trás, que tem um monte de mangueirinha ali em cima do balde que voltam para dentro da parede. Se vocês forem ali, vocês vão ver que cada mangueirinha daquelas tem um número que corresponde ao maturador que está abastecendo aquela mangueira. E na parede, se vocês olharem, vocês vão ver umas marcações com os nomes das cervejas. São as marcações para as torneiras dos 2 bares lá de baixo. E é ali que a gente faz a ligação direta do tanque aqui de cima com as torneiras do bar lá embaixo. E aí vocês tomam a cerveja direto do tanque. Direto do estrutural. Direto do tanque. Isso. A cerveja que sai do tanque lá de baixo não vem de fora, O fermento é descartável? O fermento é descartável. Você não consegue reaproveitar ele? Consigo. Até posso pegar um pouquinho e jogar para começar uma outra cerveja. Tá. E que hora que você estabiliza ela? Algumas vezes. Você não pode fazer isso infinito porque você pode ter mutação e acabar tendo algum sabor diferente. Você pode deixar de ter o sabor que você queria para a tua receita. Então, quando você quer padrão de qualidade, você pode, deve, para questão de custo, fazer isso, mas não infinitamente. Você vai repetir algumas, sei lá, 8, 10 vezes e começar um novo. Nesse caso, nesse processo todo, o cara experimenta para poder chegar no nível ou não? Tem Como assim? uma sensibilidade do mestre, que nem o vinho, por exemplo. Você Aí vai lá, dá uma beiçada e fala, ó, tá bom. Ele, é a tá marca bom. dele. Sim. É o mestre Fazer a cervejeiro. ligação do tanque pro serviço. É você? Sim. Olha lá, fazer. Uma dúvida. Você estanca ela, quando você fala assim, Como? você estabiliza ela. Por exemplo, agora ela está no jeito que eu quero, mas comercialmente ela vai... Como assim? Porque ela vem pra cá e você vai maturar ela. Certo, Entendeu? E aí, quando você maturou ela, por exemplo, nós estamos lá embaixo e estamos consumindo ela. certo. Vamos supor, pô, vai demorar para consumir esse barril aqui. Vai continuar mudando alguma coisa ou não? Ele já está estabilizado? Não, ele continua se alterando com o tempo. Mas o tempo de consumo aqui é tão rápido que não tem tempo para uma Se diferença você jogar isso na garrafa, significativa. na garrafa eu parei, ela está estabilizada e não tem mais... Não, ela vai continuar evoluindo. A Na cerveja garrafa, na lata continuar também? maturando. Na lata também. Então vamos lá, eu falei com vocês lá embaixo que cerveja não estraga, né? Sim. Por que cerveja não estraga? Porque já estragou. A cerveja nada Porque já é mais estragada. do que o mosto que você produziu lá embaixo e você estragou aqui em cima com fermento. Então como é que você vai estragar um negócio que você já estragou? Não estraga. Já está estragado. Esse fermento que você diz é muito parecido com aquele fermento de massa de pizza, massa de pão, não tem nada a ver esse É o fermento. mesmo micro-organismo, mas são cepas diferentes. Então o fermento de pão, ele foi selecionado para quê? Para produzir pouco álcool, aguentar um ambiente muito seco e produzir muito gás, que é para inchar a massa e ela ficar fofinha. Uhum. O fermento que a gente usa para cerveja, ele não aguenta um ambiente tão seco, ele não aguenta um ambiente de carga osmótica tão pesada, então ele é mais sensível. E ele foi selecionado para quê? Para produzir mais álcool e menos gás. Interessante. As cores das garrafas, elas influenciam também na produção da cerveja, né? O branco, o transparente, O que acontece? Isso não acontece aqui, essa incidência de luz, né? Não, porque o meu tanque é inox. E como que funciona isso? Então, a luz, ela modifica a molécula de amargor de forma que ela gera um sabor desagradável. Então, essas garrafas verdes e transparentes, elas não protegem a cerveja como elas deveriam proteger. E aí você acaba tendo essa variação de sabor e aroma. Se vocês tiverem curiosidade para ver que gosto é esse, comprem duas, marquem uma, meia horinha no sol, volta para a geladeira, deixa ali de um dia para o outro para ficar as duas geladinhas. Aí você abre as duas, põe cada uma no copo e você vai ver a diferença de sabor. É gosto de luz, não tem como descrever, é gosto de luz. Gosto de luz. E não é legal. Cerveja Não é iluminada. legal. Vou puxar. Top, cara. Legal. E aí, se a cerveja estiver na garrafa, ela vai continuar maturando. As moléculas que tem ali de sabor e aroma vão continuar se modificando com o tempo. E aí, o negócio que a gente tem nos Estados Unidos, que a gente não tem aqui por questão de legislação, lá eles têm dois tipos de validade. A validade que a gente tem aqui, que é a data de expiração. Então é quando aquele negócio se torna, entre aspas, impróprio para consumo. Você não recomenda, por questão de saúde, não consumir a partir daquele período. E o que você usa para cerveja, que é melhor antes de.
O que isso quer dizer? Como o produto vai se modificando com o tempo, o fabricante recomenda que você consuma este produto antes de... Para quê? Para conservar aquelas características que ele embalou. Para ser a mesma cerveja que ele queria que você consumisse. Depois daquilo, a quantidade de modificação que aquele produto já sofreu, o fabricante não garante que ele vai ter o mesmo padrão de qualidade do que quando ele sair da fábrica. O nosso respeita qual? O Brasil só existe A validade. data de expiração. O antes de não tem. Antes de a gente não tem. A gente não usa isso Chega no no Brasil. limite, então a gente pega no limite. Você tá pegando ali uma cerveja que tá teoricamente lá, vai vencer, você tá já no limite dela. Não estraga. Aqui você é obrigado a colocar data de validade, data de expiração para todos os produtos alimentícios. O governo te obriga. Cerveja não estraga, já estragou. Não vai estragar de novo. Não vai te fazer mal. Imagina. Só que ela vai se alterando com o tempo. E esse maquinário, esse equipamento produz 1.000 litros Por braçagem. braçagem. Por panelada lá embaixo, por assim dizer. Pode demorar, vai variar o tempo. Isso, então, por exemplo, hoje eu fiz uma braçagem de uma IPA. Eu preparei 1.000 litros de IPA hoje. Ela vai fermentar, vai maturar e depois vai vir pra cá. Quanto tempo aí? No mínimo aí uma semana e meia. Uma semana e meia até umas 2, 3. Amanhã eu vou cozinhar uma blonde. Quinta-feira eu... Cozinhar lá embaixo. na Um braçagem. sopão, cerveja sopa gelada. Opa, alimenta. Breaking Amanhã eu Bad. vou cozinhar uma blonde, pretendo fazer uma blonde também na quinta e mais uma blanche na sexta. Então cada dia eu cozinho uma receita diferente, 1.000 litros daquela receita. E tem algum processo de higienização dos equipamentos para você trocar o tipo da cerveja ou não? Vai embora? Sim, cada vez que eu uso um tanque desses, eu esvazio todo, jogo água para tirar o grosso, uso soda cáustica para fazer uma limpeza alcalina, tirar o resíduo, fazer sanitização, não sobrar nenhum micro-organismo aí. Faço um enxágue dessa soda cáustica. Depois, antes de utilizar o tanque, eu vou fazer mais um enxágue para tirar algum, se por acaso tiver algum resíduo, eu tiro e vou fazer uma sanitização com um produto ácido. Então, se ainda porventura tiver algum resto de soda, esse ácido vai neutralizar essa soda e vai esterilizar o meu tanque antes do uso. Por isso que às vezes Tanto dá uma para os fermentadores azia, quanto para... Não, isso aí não tem nada a ver. Isso aí vai ter a ver com o pH da cerveja, que é bem baixo. O pH da cerveja está na faixa aí dos 3, 4. Não é o pastel, A nem o cerveja bolinho em de si carne, é bem nem ácida. nada. O ácido que eu coloco não vai fazer nem cócega aí, pela concentração que eu uso. Ah, legal. É o mesmo produto, que é o Diabo Verde. Cerveja de guarda. Qual a diferença? Como? Cerveja de guarda. Você guarda ela mais tempo para maturar. A maturação dela é maior. Mesmo procedimento, mesmo Tudo igual. Só a maturação dela que vai ser mais longa, geralmente numa garrafa, num barril de madeira. E o chopp é interrompido um processo antes, né? Da Não, cerveja. chopp é uma aberração da nossa legislação. Chopp não existe. Existe cerveja. No mundo inteiro só existe cerveja. O único lugar que existe essa aberração é o Brasil. Porque algum imbecil resolveu dizer que, olha, cerveja é a cerveja que a gente faz e pasteuriza, e a cerveja que a gente não pasteuriza agora a gente vai chamar de chopp. Sabe o que você vai ganhar se você for na Alemanha e pedir um chopp? Uma caneca deste tamanho de cerveja. Porque chopp é uma unidade de medida. E não um tipo de cerveja. É chopp. Canecão desse aí é chopp. É sem a pasteurização. É sem a pasteurização. Mas todo mundo fala que o chopp é mais fraco, é tudo mais leve, todo mundo fala. Bom. Peguei o chopp mais leve. Não, é a mesma coisa, não, ele falou que é a mesma coisa. Então, Tecnicamente o que vocês tomam aqui é chopp, porque eu não pasteurizo nada. Não, se o chopp é uma Mas o que aberração, é o o chopp chopp de vinho, cara. Aí eu chamo de heresia, porque você está estragando o chopp e você está estragando o vinho. Você está estragando as duas coisas na hora que você quiser comer eles. O brasileiro inventa, né, um negócio. Ah, esse chopp. Comida japonesa aqui no Brasil. Outro dia o funcionário nosso lá do Japão veio comer comida japonesa no Brasil. Tadinho. Lá não existe essa comida. Os caras deram um teco de arroz com morango e manga e pepino, velho. Não, para colocar o cream cheese em cima, eles não comem. Não existe. Legal pra caramba. Beleza. Beleza. Mais alguma dúvida? Uma coisa, essa pasteurização que eu não entendi do show, que os caras falam chopp no Brasil. Eu tenho o processo de cerveja, mas e a Não, pasteurização? o processo
teoricamente, por lei, é chopp, porque eu não pasteurizo. Ah, tá. A pasteurização, você pega a cerveja pronta e você cozinha ela. Você submete 60 ela depois já. 60 graus. 60 graus, 30 minutos para fazer a esterilização do produto pronto. Mas isso isso não é consegue cerveja. garantir a esterilidade da embalagem. embalagem. Então, para esterilizar ela na embalagem, você faz a pasteurização para estabilizar o produto. Ah, aí vira cerveja. Aí vira cerveja. Mas por que eles dizem que quando você engata o barril de chopp na chopeira, você tem que consumir em X dias, porque o CO2 que entra no barril para empurrar a cerveja para a biqueira contamina a cerveja? Porque o cara que montou essa chopeira é porco pra É caramba. Porque se for bem limpinho de fazer a sanitização adequada das linhas de gás, do barril e da chopeira, não tem que ter contaminação. Não tem que ter contaminação. O que vai acontecer? Quando você deixa o CO2 conectado no barril, se você não aliviar a pressão no fim do serviço, o excesso de pressão ali vai começar a incorporar mais gás na cerveja. E ela vai começar a espumar na hora de você servir porque você sobrecarbonatou ela. Você colocou mais gás do que o fabricante tinha colocado ali. Não é chopp, é cerveja. Cerveja. Se o cara parou de beber, ele não vai fazer isso, né? Vai dormir. Qual outra coisa? Porque você falou da questão do chopp e da cerveja aí, né? Nesse caso, por exemplo, tem alguns fabricantes, você pega o chopp ou o barril do fabricante A, B e C. Cada um ele fala assim, olha, isso aqui que nem o Brahma, por exemplo. Você compra um Brahma e ele fala, ó, 3 dias. Depois que aberto, 3 dias. Aí você pega, sei lá, Germani, por exemplo, ele vai falar 30 dias. Ou você vai falar um outro fabricante, 15 dias. Onde está essa relação? Nenhuma? E como você guarda e como você armazena esse barril. Por exemplo, a maioria dos bares, eles vão servir de barril a partir de uma câmara fria. Então você vai pegar todos os seus barris, vai jogar numa geladeira gigante e a conexão do barril com a toalhinha vai estar dentro dessa geladeira. Então ele vai ser mantido, deveria ser mantido refrigerado durante o serviço dele inteiro. Então você pode largar ele 1 mês e meio, 2, que não tem problema. Agora quando eu tenho aquela Se você tá na chopeirinha de churrasco, Do lado você da tirou churrasqueira. do lado da churrasqueira e largou ali, Aí. e se não está muito bem limpa a toalhinha de gás, o que vai acontecer? Vai entrar um micro-organismo ali dentro e vai começar a crescer, porque o teu chopp está quente. Vai ser um puto no ambiente para o micro-organismo contaminante. Não vai desenvolver nenhum patogênico ali, provavelmente, por quê? O lúpulo não vai deixar, porque ele não deixa crescer bactéria. O pH da cerveja é bem ácido, então dificilmente algum micro-organismo patogênico também se desenvolve aí. Mas pode voltar a acontecer aquele efeito activo por conta de outros micro-organismos crescendo ali. Mas aí já ficou Agora me responde. Não, aí foi o picles. É o picles. Foi sempre do picles. Só aí, bora beber. Sempre tem um cerveja. na Grécia aí meio... Uma maionese. Essa cerveja acaba ficando com a barriga. Não, isso aí não é culpa da cerveja, isso aí é culpa do cabra que não faz exercício. Ó, faço cerveja, tomo cerveja todo dia. Eu não sei. Um homem sem barriga é um homem sem história. É charme, fala pra elas, é charme. Preconceito. Então a culpa não é da cerveja, Tem galera. certeza? Claro que não. Não, é cerveja brasileira com milho. Isso é desculpa da mulher pro marido não tomar cerveja. Cerveja é inocente, Não é puro malte, os caras falam que a questão do puro Eu malte... já tomei muita puro malte mal feita pra caramba e acredite ou não, fazer aquela braminha é muito mais difícil do que você fazer uma IPA. Aquela escolzinha puro malte Porque é uma horrível. cerveja com tão pouco corpo, tão pouca coisa, que qualquer linha de fabricação ele vai aparecer ali. E vai ficar ruim. E é por isso também que a gente costuma tomar cerveja abaixo de 0 aqui. Pra esconder... Pra esconder fabricação. a ruindade que tá no dentro. Né? Exato. Mas a temperatura da cerveja, uma cerveja boa, ela... Porque às vezes fala assim, tem que ser... 4 a 8. 4 a 8 graus. É a temperatura ideal para consumo. Entendi. Porque quando você chega a 0 ou para baixo, você começa a amortecer as suas papilas gustativas. Então você deixa de perceber os sabores que eu coloquei ali. Quando você pede aquela Vira canela só de pedreiro, refrescante. é só um treco gelado. Porque assim, toma água. Toma Jamais. Toma um gin congelado. Então, Toma um gin, se você vai tapar o coco e engolir um gelado, toma um gin, toma um vinho congelado, faz uma raspadinha de vinho. Outra coisa, porque eles falam aquela lei de pureza. E falam, Bobagem. A lei de pureza ela não é uma lei de qualidade de produto. Ela foi criada, foi uma questão de segurança alimentar. A Alemanha passava por uma crise de fome na época e para proibir o uso de trigo na cerveja, que o trigo, para destinar o trigo para a produção de pão, foi estipulado que você só poderia usar cevada, que é alimento animal, lúpulo e água. E os caras nem sabiam que existia fermento na época.
Então não é uma lei por questão de qualidade, é uma lei de segurança alimentar. Segurança no sentido de não... É que nem doação. Para não faltar alimento para as pessoas. Prioridade. Tem uma Para o pessoal parar de gastar o trigo para fazer cerveja e começar a fazer pão. É, Não ia querer tomar cerveja. Mas é que então esse negócio de puro malte e não puro malte tá na mesma. Bobagem também. Esse negócio de dar barriga, essas coisas é tudo mentira também. Ah lá, mentira. Tem barriga é a gente, a cerveja não é só barriga. Tomar cerveja, comer churrasco, comer hambúrguer, comer coxinha. É, a culpa é da cerveja. Alguém precisa levar. Alguém precisa levar. O cara almoça todo dia aquele risole. Pingando. Aí no fim de semana ele toma uma cervejinha. Não, é a cerveja que tá me dando barriga. Barriga de chope. Então agora eu já sei. Não ia tomar É isso, gente. Então vamos voltar a tomar isso. vamos tomar agora. Vamos tomar.